Queridos, a gente vai ter um módulo especial hoje, e aí esse módulo vai ser dividido em 4 partes. A primeira parte é minha, eu vou falar sobre cosmovisão. Segunda parte vai falar sobre criação, terceira parte queda, quarta parte redenção. Pô, o que isso tem a ver com a nossa vida cristã? Você vai tentar perceber, e a gente vai tentar apresentar isso para você, que esses conceitos, eles organizam a história e a nossa vida, e a partir do momento que a gente aprende essas coisas, a gente começa a viver melhor e praticar o nosso cristianismo da maneira correta. Então, esses conceitos são importantes. Agora você vai olhar assim, você vai pensar, poxa, o que isso tem de prático, né? A propaganda do FST, nós treinamos para mudar o mundo. O que isso tem de prático? Você vai perceber que tem muita coisa prática nisso aí. Então, a primeira parte nossa é a parte de cosmovisão. A apresentação eu vou compartilhar com vocês, mas eu quero que você preste atenção. Essa aula está sendo gravada e daqui a pouquinho ela já vai subir para a internet também, então você vai poder rever a aula quantas vezes você quiser. Então, se quiser só prestar atenção, nem anotar muita coisa, depois você vai ter os slides aí, vai ter a própria apresentação em si, gravadinha aí no contexto da internet. Meu irmão, você provavelmente, né, está colocado aqui como crente, como cristão. A pergunta mais importante que a gente deve responder nesse dia é: em que você acredita? A sua vida está realmente alicerçada, fundamentada, baseada nas verdades bíblicas? Então, provavelmente sim. Quando você chega à igreja ou quando você faz profissão de fé, você declara isso publicamente. Então, não sei se você lembra do dia que você fez sua profissão de fé, do dia em que você foi batizado, do dia em que você chegou à igreja oceânica, foi recebido. A gente conversa, tem uma conversa, e nessa conversa você diz isso, que você acredita na Bíblia como palavra de Deus, você acredita que a Bíblia é um livro totalmente diferente de todos os outros, porque é o livro inspirado por Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, e a Bíblia serve como norma para a nossa vida. A gente declara isso, só que muitas vezes, em algumas escolhas que a gente faz, e em algumas declarações que a gente faz, parece que essa declaração anterior não combina com uma prática de vida, com uma determinada escolha, com uma determinada resposta. Então, por exemplo, parece que há uma inconsistência muitas vezes em nós declararmos que nós acreditamos na Bíblia como palavra de Deus e guia para a nossa vida, e nas nossas atitudes muitas vezes isso não acontece. Eu queria que você pensasse nessas questões agora, olha só. Esse módulo é um módulo voltado para membros da Igreja Oceânica. Então, muito provavelmente, você que está aqui é membro da igreja. Tudo bem? Se você não é membro da igreja, fica aí, tá tranquilo. Mas, e você, poxa, vai ser bem-vindo, fica à vontade, tudo certo. Só que você, possivelmente, vai ser confrontado com o que vai ser colocado aqui. Porque se você é membro da igreja, você assumiu esse compromisso de que a Bíblia é o guia da sua vida, a palavra superior à sua, e aquilo que é a vontade de Deus é sempre o melhor para a nossa vida. Então, a Bíblia Sagrada é o nosso fundamento, a gente como membro da igreja declara isso. Nós devemos estar dispostos a mudar o que for necessário pela causa de Cristo. Então, você precisa avaliar o seu coração e pensar se você está disposto dessa maneira. Você está disposto a isso? A, de repente, ouvir uma informação que seja diferente daquilo que você vivencia, mas percebendo que essa informação condiz com a palavra de Deus, você entende que ela é necessária para que gere uma mudança no seu coração, uma transformação no seu coração, uma prática diferente. Por fim, nós cremos em Cristo como Senhor da nossa história. Você crê dessa maneira? Que Jesus é o Senhor da sua história?
Senhor. Então, quando a gente fala o reino de Deus, quando a gente usa a expressão reino de Deus, significa que Deus reina. Se Deus reina, Ele reina sobre nós, Ele é o nosso rei. Então a nossa vida deve estar totalmente submetida a esse reinado, a esse reino, o reino dos reis, do Rei dos Reis, do Senhor Jesus Cristo. Você crê dessa maneira também? Amém. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 4 e 5, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, se você tiver com a sua Bíblia aí também, né, ou você acompanha aqui no slide. Porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Olha o que segue. Destruímos raciocínios falaciosos. Então, existem raciocínios que são enganosos. Esses raciocínios enganosos, eles devem ser destruídos. Tudo bem? A palavra de Deus, autoridade para a sua vida. Por isso que quem, não se comprometeu com Cristo, vai se assustar um pouquinho com essa parte. Destruímos raciocínios falaciosos e toda a arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então, aquilo que se levanta contra o conhecimento de Deus, aquilo que se levanta contra a palavra de Deus, aquilo que se coloca diferente da palavra de Deus, é dito na palavra de Deus como arrogância. A gente está na mesma página aí, no mesmo ponto, tudo certo? Existem raciocínios que são mentirosos, precisam ser destruídos, e aquilo que se levanta contra o conhecimento de Deus, a vontade de Deus, a palavra de Deus, é chamado de arrogância. E levamos cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. O que isso significa? Esse texto é usado muitas vezes assim numa questão de defesa da fé. Então é como se a gente discutisse com alguém de fora e eu pudesse argumentativamente, levar essa pessoa a compreender do modo como eu compreendo. Então eu, um cristão, debatendo de repente numa universidade com um ateu. Então eu vou no debate tentar levar o conhecimento dessa pessoa à obediência de Cristo. Então levar todo tipo de conhecimento, todo tipo de pensamento à obediência de Cristo. Mas o que a gente espera hoje não é necessariamente isso da sua parte. Eu gostaria que hoje você tentasse levar todo o seu conhecimento à obediência de Cristo. Então a parada não é a gente olhar para o outro e pensar naquilo que o outro precisa ajustar do seu próprio pensamento. Então, ele é ateu, ele não crê que Deus criou e tal, vou tentar provar para essa pessoa, beleza. Não é isso que está sendo colocado hoje. O que está sendo colocado hoje é que nós temos de avaliar o nosso próprio pensamento, a nossa própria visão das coisas, a nossa própria interpretação da vida, e avaliando esse pensamento, essa visão, essa interpretação, a gente tente colocar tudo cativo, tudo servo da obediência de Cristo, tudo diante da palavra de Cristo, tudo obediente a Cristo. Tudo bem? Então, o desafio hoje é você se coçar, você sair do seu lugar, não agora, daqui a pouco, mas dentro de si, nas suas entranhas, as coisas se modificarem a ponto de você sair daqui pensando assim, poxa, realmente, eu entendi muita coisa errada contra a palavra de Deus, mas eu estou disposto a rever essas questões, revisitá-las e ajustá-las perante o conhecimento de Cristo. Até aqui, tudo certo? Quando você se depara com perguntas que são principais da vida, quais são suas respostas? Então, se eu te perguntasse assim, qual é o grande objetivo da sua vida? O que você responderia? Pensa aí. O que move a sua história? O que te move a fazer as coisas? A estudar, a trabalhar, a se relacionar, sair de casa. Quando você acorda e levanta da sua cama, o que te faz fazer
alguma coisa? O que te motiva? O que é a vida? Você já pensou sobre isso? Provavelmente, o que significa isso tudo? O que é a verdade? A verdade para nós é Cristo, né? O caminho, a verdade e a vida. Para onde que a gente vai depois desse negócio aqui? Poxa, né? Vai ter uma hora que a gente vai acordar em outro lugar. Para onde que a gente vai? Esses questionamentos, eles são importantes porque eles mostram o comprometimento do nosso coração. Então, quando você começa a responder essas perguntas maiores, essas perguntas emblemáticas, dilemáticas, quando você responde essas questões, você começa a avaliar qual é o comprometimento do seu coração, como que o seu coração está comprometido de acordo ou não com a palavra de Deus. Esse comprometimento do coração a gente chama de cosmovisão. Então é a visão, cosmo significa mundo, visão é a visão que a gente tem sobre as coisas. Então hoje a gente vai falar sobre isso, como que você enxerga a vida e se você enxerga a vida mesmo pautado pela palavra de Deus. A gente vai trazer 3 conceitos aí depois para a gente avaliar essas partes. Tudo bem? Cosmovisão significa isso, como que a gente encara a vida, como que a gente responde às questões da vida, como a gente responde à realidade, como a gente organiza a realidade dentro do nosso coração. Isso mostra com o que o nosso coração está comprometido. Seu coração está certamente comprometido com algo. Uma definiçãozinha aí para você entender. Cosmovisão é um comprometimento, uma orientação fundamental do coração, que tenta organizar e explicar a realidade. A cosmovisão contém as respostas de uma pessoa sobre os problemas principais da vida. Então, um macete, uma forma da gente avaliar como a gente enxerga o mundo, é a gente tentar responder essas questões e perceber se isso realmente está pautado pela palavra de Deus. Tudo bem? Provérbios, palavra de Deus, capítulo 27, verso 19, diz o seguinte: como a água reflete o rosto, assim o coração reflete o que a pessoa é. Então olha só, no mundo antigo não existia espelho igual o que a gente tem, nem câmera de celular, nada disso. Então uma forma de você se olhar no espelho era você olhar o reflexo da água. E esse reflexo da água era o melhor espelho de todos na época. Era aquilo que traduzia a sua imagem, a sua identidade, aquilo que você era. Então, a Bíblia está dizendo que o coração é o reflexo daquilo que a gente é. A gente acha que a gente é reflexo do nosso coração. Mas a Bíblia diz mesmo que o coração é reflexo daquilo que a gente é. Tudo bem? Mateus capítulo 12, verso 34, Jesus diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então, uma coisa tem a ver com a outra, na verdade. A gente é o que o nosso coração é, o que o nosso coração é, reflete o que a gente é. Quando a gente olha para a realidade e apresenta respostas para a realidade, a gente responde aquilo que está dentro do nosso coração. Vou tentar apresentar alguns dilemas para você e agora a parada vai ficar mais dinâmica. Saca só. Uma vez, um menino cristão, ele na universidade, ele começou a ser zombado pelos amigos porque ele era virgem. E se você não sabe o que é isso, pergunte para os seus pais depois. Acho que todo mundo tem idade aqui já. Então, o menino era virgem, cristão. E aí, os amigos da faculdade começaram a zombar, a zoar, poxa, e, né, fazer aquele tipo de bullying com ele. E aí chega um momento em que ele entra numa determinada crise, que ele começa a orar, pedindo a Deus para que Deus desse uma relação sexual para ele. E para a gente que é crente, poxa, principalmente, né, a gente que é crente e conhece a palavra,
a gente percebe como que isso é inconsistente, incoerente. O que estava acontecendo no coração desse menino? Ele estava numa crise em relação ao seu fundamento. O fundamento dele era o cristianismo, o fundamento dele era que ele tinha que ter uma vida santa. Mas como ele não estava resistindo à gozação lá dos amigos, ele começa a orar a Deus para que Deus desse para ele a experiência de uma relação sexual, para que ele pudesse não ser mais zombado lá pelos seus amigos de faculdade. Para a gente isso é totalmente incoerente. Poxa, como assim? Imagina você pedir a Deus para Deus te ajudar a pecar. Não é inconsistente isso? Por que isso é inconsistente para nós? Por quê? Porque a palavra de Deus diz que a gente deve fugir de todo tipo de moralidade sexual. Fugir! Não orar para que a gente participe de moralidade sexual, entende? Então, quando a gente compreende melhor a palavra de Deus, a gente começa a perceber essas inconsistências. Existe um outro exemplo, eu estou começando pelos exemplos piores, que aí você está pensando assim, pô, isso é lógico que não afeta em nada. Mas aí depois eu vou entrar em exemplos que vão mexer mais com a gente, deixar mais na dúvida. Uma vez uma pessoa começou a orar nos Estados Unidos pedindo emprego. E precisava de dinheiro para sustentar a casa, a família e tudo mais. E aí, ela conseguiu um emprego numa clínica de aborto. E essa pessoa era um cristão. E esse cristão achou que aquele emprego numa clínica de aborto era a bênção de Deus para a vida dele. Tipo, pô, Deus abriu uma porta para mim, eu vou ter um emprego e tal. Mas o emprego era numa clínica de aborto. Então você consegue entender? É claro que isso é inconsistente, é claro que isso é incoerente, de acordo com a palavra. Mas é inconsistente e incoerente. Só que muitas vezes a gente toma outras atitudes que diferem também da palavra de Deus de modo mais assim, difícil de ser reparado, ou de modo mais detalhista. Vou te dar um outro exemplo. Minha experiência no sistema prisional. Eu contei no retiro parte dessa história, né? Eu fui trabalhar no sistema prisional como professor. E eu me lembro como eu tinha passado 5 anos ali na UF, na Universidade Federal Fluminense, fazendo faculdade de educação. Eu fui ensinado que aquelas pessoas que estavam no presídio, elas estavam presas, obviamente por crimes que cometeram, mas elas estavam presas por falta de oportunidade. Então, a ideia era que aquelas pessoas não receberam algumas oportunidades na vida, e por conta dessa falta de oportunidade, essas pessoas tinham cometido crimes, e por causa de toda essa injustiça, de todo um sistema injusto, elas foram presas. Beleza? Foi a ideia que me foi passada. E aí eu cheguei no sistema prisional pensando assim, poxa, eu vou dar aula para pessoas que são necessitadas, eu vou dar aula para pessoas que não possuíram oportunidade de estudar. E olha que coisa estranha, eu dava aula, esse trabalho meu era pré-vestibular. Então, para que a pessoa fizesse o pré-vestibular, ela tinha que ter um ensino médio completo. E meus alunos tinham um ensino médio completo. O que me foi dito na faculdade era que a necessidade última dessa galera era educação. Só que eles tinham tido educação formal. Mais do que muitos de nós aqui, irmãos. Pela diversidade da nossa igreja, poxa, muitos de nós não completaram o ensino médio, mas aquela galera tinha completado. Ensino médio. Pessoas com ensino médio completo. Eu conheci pessoas no sistema prisional que possuíam um nível superior. E aí, não sei se você sabe, né? Mas a prisão especial para nível superior é até julgamento, até condenação. Então, depois que a pessoa é condenada, não tem mais esse privilégio de... Tem só o político, né? Alguém assim. Mas pessoa normal, se a pessoa tem nível superior, ela fica em prisão especial até a condenação. Depois da condenação vai para o mesmo buraco. E eu conheci várias pessoas ali no sistema prisional
que tinham um nível superior. No que se refere à inteligência, essas coisas eram tão ou mais inteligentes do que qualquer um de nós. Sabiam falar línguas estrangeiras, sabiam administrar negócios complexos. Então, eles sabiam administrar negócios que não tinha nota fiscal, mas eles sabiam a contabilidade do negócio, do dinheiro. Dinheiro eles tinham. Eu lembro que a gente fez o projeto. Aí, cara, olha que incoerência, né? Eu, quando fui para um dos presídios que eu fui trabalhar, que foi Bangu 3, eu pensei assim, pô, os caras precisam de tudo, então eles vão me pedir uma opção de coisa. Eu fui meio que treinado assim, a recusar qualquer tipo de pedido. E sabe o que me impressionou nesse presídio, Bangu 3, que era o presídio que tinha, né, os chefes lá da facção? Eles nunca me pediram nada. Nunca. Nunca me pediram nada. E mais, eles me ofereciam tudo o tempo todo. Então eles falavam assim para mim, Clóvis, o que você precisar, na hora que você precisar, o que você quiser, a gente arruma. O que você quiser, para pensar, o que você precisa, o que você quer, a gente arruma para você. Se alguém mexer com você, a gente resolve, a gente faz, a gente resolve tudo. Eles me ofereciam o tempo todo me ofereciam alguma coisa. E eu, poxa, muito obrigado, estou precisando de nada, valeu mesmo, pô, agradeço a consideração de vocês. Aí quando a gente bolou o projeto, a gente levava um lanchinho para os presidiários, porque a gente pensava assim, pô, os caras são presidiários, né? Levar um lanche. Sabe o que eles faziam com o lanche? Eles falavam para mim assim, professor, leva para você. Era um guaravita e uma batata dessas crack, o lanche. Eles não queriam. Eles diziam, não, a gente não quer não, obrigado. Leva para você, professor, leva para sua casa. Eu levava caixa de guaravita para cá, satisfeito, eu feliz da vida, eu indo para São Gonçalo. Pô, pegava ônibus na Avenida Brasil, Bangu, tal, feliz da vida com a caixa de guaravita levando para casa. E eles não queriam aquilo. Eu achei que eles fossem necessitados, eu achei que eles fossem pedir tudo para mim. Eu achei que eles não tivessem dinheiro, eles eram ricos. Eu achei que eles não tivessem educação, eles eram educados. Achei que eles não tivessem inteligência, sei lá, ignorância, preconceito meu. Eles tinham isso tudo. Olha que loucura, cara. Mesmo sendo crente, eu fui para o sistema prisional achando que a necessidade última daqueles homens era educação, era oportunidade, era igualdade de direitos e distribuição de renda. Só que a palavra de Deus me dizia que a necessidade última daqueles homens era se libertar do pecado, da maldade, daquilo que os fazia diferente dos planos de Deus para a vida deles. E aí, com o tempo, eu fui reparando que o que transformava a vida daquela galera de verdade, e a única coisa que transformava, eu tinha alunos lá que eles iam para assistir aula, né? E aí, por que eles iam assistir aula? Primeiro, porque eles tinham remissão de pena. Então, tem um sistema de remissão 6x1 para estudo. 6 dias de aula, menos 1 dia preso. Tem remissão de pena de trabalho também, eles trabalhavam para isso. Aí 3 dias trabalhando, menos 1 dia preso. E eles queriam progressão de regime. Então eles falavam para mim assim, e eu achando, pô, eles vão para a faculdade para mudar de vida. E eles me diziam, ó, professor, o dia que a gente passar para a faculdade e o juiz liberar para a gente sair da prisão, a gente vai fugir na mesma hora. Então, esse negócio de semiaberto, de extramuros, é extramuros na verdade. Semiaberto é outra coisa, a gente não sabe o que seja, beleza. Extramuros é sair do presídio e voltar. Então, eles diziam assim para mim, quando a gente pegar o extramuros, passando no vestibular, a gente vai meter o pé, a gente vai fugir. A gente não quer fazer faculdade, não quer nada disso não, a gente quer só passar para o juiz, dar uma canetada lá e a gente desaparecer. Olha só que coisa. Cara, eu fui contaminado por uma cosmovisão, por uma visão de mundo que discernia a realidade de modo totalmente diferente do que era a realidade.
E aí eu vi que quando um cara lá do Comando Vermelho se convertia, só desse jeito a vida desse cara mudava. Tinha uma galera da Assembleia de Deus lá pregando o Evangelho, gente crente, com aquele estereótipo de crente, era uma forma lá também importante para eles. Então, né, com terno, com, né, aquela Bíblia gigantesca, a mais pesada que podia existir. A fé da pessoa era medida pelo tamanho da Bíblia. E eles pregavam daquele jeito lá, gritando e tal. E, cara, o cara se entregava a vida para Jesus. Se ele entregasse a vida para Jesus, quando ele se entregava a Jesus, a vida dele realmente mudava. Aí o pessoal da facção criminosa não queria mais saber da pessoa. Pô, chato, só fala disso e acabou. E a vida dela se transformava de verdade. Meus irmãos, você tem noção disso? Você não foi contaminado por essa parada também, não? Fala a verdade. Você não acha que muitas vezes, né, o que as pessoas precisam... Se você fizesse uma pesquisa com os seus vizinhos, o que pode melhorar a nossa cidade? Como resposta última mesmo. É claro que é muita coisa importante. Irmãos, eu estudei a vida inteira, estudo ainda hoje, tudo bem? Educação formal. Então, eu sei da importância disso. Não estou falando contra a educação formal, não estou falando contra, poxa, a pessoa ter uma vida suficientemente digna. O que eu estou dizendo é que, como necessidade última, o que vai transformar o coração do ser humano é o Evangelho, que é libertar a pessoa do pecado, fazer com que ela nasça de novo, uma vida nova. É isso que vai transformar na profundeza do coração. Agora a gente vai pensar em dilemas menos complexos. Tudo bem? Todo mundo está acordado ainda? Todo mundo está aqui comigo? Se você, fica um pouco chocado, resiste aí, respira fundo, vai até o final do dia aí para terminar o choque, né? Tratamento de choque. Viagem para estudar. Olha só, eu conheço pastores e crentes, de modo geral, falei pastores para estigmatizar, né? Para jogar o conceito lá para cima, mas eu conheço crentes que viajam para estudar, e muitas vezes são pessoas casadas, e aí precisam fazer um curso fora do país, e essas pessoas deixam as suas esposas e a sua família, e vai morar, 6 meses nos Estados Unidos, 6 meses longe da família, para estudar. Tudo bem? E às vezes para fazer um curso cristão, assim, para a gente estigmatizar mesmo. Hoje a gente vai ver que não tem essa parada, beleza? O que você faz é para a glória de Deus, é tudo para Deus. Então, a gente fica segmentando a vida, mas a vida não é segmentada assim, não. Mas para estigmatizar mesmo, o cara pastor vai fazer um curso de 6 meses nos Estados Unidos, para melhorar como pastor, para a obra de Deus, só que ele deixa a família dele em casa, 6 meses. Tem algum problema nessa parada? Você acha que tem algum problema nessa parada? Ele vai ficar lá santo, ele vai ficar lá orando, ele vai ficar lá estudando, a família dele também é santa, vai ficar aqui na santidade. Para te chocar, a palavra de Deus diz que isso está errado. Na carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo vai começar a tratar os problemas relacionados à intimidade sexual daquela igreja. E aí, uma parte da igreja vivia imoralidade sexual. Aí o apóstolo Paulo vai dizer, fujam da imoralidade sexual. Outra parte da igreja entrou numa neurose maluca, que mesmo sendo casado, o pessoal queria parar de ter relação sexual, achando que a relação sexual dentro do casamento era um problema. E não, é sinal de santidade. Diz amém aí, irmão. Beleza? E aí, para essa galera que estava nessa neurose, o que o apóstolo Paulo vai dizer? Olha, vocês só podem ficar sem ter relação sexual, vocês sendo casados, se for por período curto, comum acordo, e para quê? Para oração. Não é para estudar, beleza? Não é para trabalhar, eu vou ficar 6 meses nos Estados Unidos, juntando dinheiro, a vida da minha família vai melhorar, e eu vou voltar para cá e vou...
né, viver a vida da maneira que eu tenho que viver. O apóstolo Paulo e a palavra de Deus dizem que é só para oração. É só nesse caso, período curto, comum acordo. Se o marido disser não, a mulher disser não, é não. Beleza, período curto, comum acordo e para oração. Então, olha só, são detalhes pequenos da nossa vida que a gente, sem querer, ou, né, influenciados por várias outras questões, a gente abre mão dos princípios que são bíblicos. Sabe no noticiário quando diz assim, em pleno século 21, um crime brutal acontece em São Gonçalo. Crime brutal. Eu sou de São Gonçalo, meus irmãos. Em pleno século 21, um crime brutal acontece. Quando o noticiário diz isso e a gente concorda e a gente pensa assim, pô, é mesmo, né, cara? Em pleno século 21 isso acontecer. De que pressuposto que a gente está partindo para fazer esse tipo de análise? Que no século 21 não vai acontecer um crime brutal que acontecia no século I ou que acontecia no século V antes de Cristo? Qual é o pressuposto que a gente tem assumido para a gente dizer uma afirmação desse tipo? O pressuposto que a gente assume é provavelmente o pressuposto de que as pessoas evoluem, beleza? De que a vida se torna melhor e que tudo está caminhando para um bem maior. E quando você olha para a palavra de Deus, a partir do momento da queda, você percebe que não é assim. Até quando você lê Gênesis, cara, a narrativa de Gênesis é impressionante. Depois do capítulo 3, o que vai acontecer? Tudo vai piorar, vai ser tudo pior. Começa com Caim, aí daqui a pouco você tem um cara que está assassinando uma porção de gente, porque pisou no pé dele, e aí daqui a pouco você tem um outro que está escravizando uma porção de povos. Então as coisas estão piorando, tudo bem? E o pressuposto que a gente lê, o noticiário pensa assim, em pleno século 21 isso acontecer, é de que as coisas estão evoluindo, caminhando para um progresso. Esse pressuposto foi plantado na nossa educação. É um pressuposto iluminista, positivista, ordem e progresso lá da nossa bandeira, lembra? É um pressuposto filosófico, foi ensinado para nós. A gente assume esse pressuposto, mas ele não é um pressuposto bíblico. Qual é o nosso fundamento? A inteligência artificial fez essas duas imagens bem assim, estereotipadas. Eu pedi assim, uma casa em cima da rocha. Aí, pô, fez essa aqui, ficou... Achei grotesco assim, mas, pô, é o que tinha. É que eu não pago também. Quando você paga, eles melhoram a imagem. É aquele de graça, né? Eu assisto propaganda do YouTube o tempo todo. Eu não pago nada, meu irmão. Sou de São Gonçalo. Parada é o de graça. Já sei até as propagandas decoradas. Casa sobre a rocha. Jesus diz que a nossa vida deve ser edificada e existem duas possibilidades. Ou a nossa vida está edificada na palavra de Cristo, e sendo assim, a nossa casa está solidificada na rocha. Ou a nossa vida é uma casa construída na areia, e a tempestade chegará certamente, e essa casa em breve irá ruir. Para que você tenha a Bíblia como seu fundamento, casa sobre a rocha, você precisa compreender aquilo que a Bíblia apresenta como história maior das coisas. Então, a grande questão é a seguinte, meus irmãos. A nossa história é uma história pequena, no meio de muitas histórias, e a Bíblia consegue juntar todas elas e dar sentido para elas. A palavra de Deus dá sentido para todas as coisas e para toda a história. A palavra de Deus conta uma história maior. Filosoficamente, esse negócio é chamado de história mestra ou metanarrativa. A Bíblia explica a história como um todo. Se a gente olhar para essa explicação da história como um todo, a gente consegue moldar o nosso pensamento. Isso vai ser feito a vida toda, não vai ser feito só hoje. Mas a gente consegue moldar o nosso pensamento, aquilo que seja o fundamento da própria palavra.
por meio dessa história que a Bíblia apresenta, nós podemos compreender a realidade pela ótica do autor da vida. Então, olha só. Existe a minha opinião, existe a sua opinião, existe a opinião do filósofo fulano de tal, existem várias opiniões. Mas existe a verdade do autor da vida, tudo bem? Aquele que criou a vida, aquele que criou a vida. Tudo foi feito por meio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Aquele que criou todas as coisas, sem ele não existe nada. Esse vai dizer para nós qual é o fundamento das coisas. Então, eu sei que você sabe disso, mas eu quero que você se convença mais uma vez. Cristo, que é o autor de todas as coisas, Ele que vai dar ordem para o nosso mundo. Ele que vai ordenar a realidade para nós. E Ele vai dizer o que é o sentido, o que é o correto, o que é a verdade, assim por diante. Amém? Consegue dizer um amém aí? Amém. A grande história é contada dessa maneira. Então, a grande história da Bíblia, a grande história da realidade, essa metanarrativa bíblica, essa história mestra, a grande história é essa, fundamentada em 3 pontos: criação, queda e redenção. Nas aulas subsequentes, nas próximas aulas, vocês vão ver cada um desses pontos. Então, aqui eu vou falar de modo bem superficial, para nenhum outro professor querer me enforcar, de eu estar falando da parte dele. E aí depois você vai se aprofundar, vai mergulhar aí de modo mais profundo. Tudo bem? A história da Bíblia é a seguinte: Deus criou todas as coisas, existe um Deus bom. Vou te contar umas novidades aí. Existe um Deus bom, perfeito, santo, totalmente puro. Esse Deus bom, perfeito, santo, totalmente puro, criou todas as coisas de modo intencional. Então, não foi um acidente. Tudo bem? Não foi por acaso, não foi sem querer, não aconteceu e beleza. Não. Deus, todo-poderoso, bom, perfeito, santo, cria de modo intencional todas as coisas. Um Deus criador planeja a sua vida. Você consegue se sentir feliz com essa história? Deus criou você, Deus criou você. Você não é um acidente. Esse Deus, aí, até a criancinha comemorou. Amém. Esse Deus é um Deus todo-poderoso, infinito, maior do que todas as coisas criadas, ilimitado, eterno para trás e para frente, para o passado e para o futuro. E esse Deus é um Deus pessoal. Olha que coisa maravilhosa, esse Deus é um Deus com o qual a gente se relaciona. Então, Deus não é uma força, Deus é pessoal. Se comunica conosco através da sua palavra, ouve as nossas orações, estabelece um relacionamento conosco. Esse é o padrão bíblico. Assim é a história das coisas. Num determinado momento, capítulo 3 de Gênesis, há a queda. Então, os seres humanos desobedecem a Deus. No meio dessa equação entre Deus, bom e todo-poderoso, e o mal existir pela desobediência, existe naquele momento a liberdade humana. Os seres humanos escolhem desobedecerem a Deus. O mal entra no mundo. O apóstolo Paulo, no capítulo 3 da carta aos Romanos, vai dizer que então todos pecaram e foram separados da glória de Deus, não há um justo sequer. Então a Bíblia apresenta para nós que o grande problema da humanidade é a queda, e o grande problema é o pecado, essa separação de Deus. Tudo bem? Por fim,
a Bíblia apresenta para nós uma redenção, uma salvação. Cristo é o nosso Salvador. Jesus é aquele que entra na história para fazer o que nós não poderíamos fazer. Não somos salvos pelas nossas obras, somos salvos pela graça mediante a fé. Isso não vem de nós, para que ninguém se glorie. Somos salvos por Cristo, pelas obras de Cristo somente. Cristo é a nossa redenção, Cristo é a solução para o maior dilema de todos. Cristo é a solução para o maior problema de todos. Cristo é a solução. Amém? No entanto, irmãos, algumas imitações da concorrência chegaram ao nosso conhecimento durante a nossa história. Beleza? Outras vertentes filosóficas, começaram a olhar para a realidade, dando outro sentido. Sabe qual que é a parada mais louca disso tudo? É que, olha só, a concorrência não teve nem criatividade para criar um sistema diferente. Então, não, vamos inventar outros padrões, outros conceitos para explicar a história. Não, a gente vai seguir o mesmo padrão, o mesmo conceito, criação, queda e redenção, só que a gente vai enfiar no meio desses negócios aquilo que tiver no nosso coração, na nossa cabeça, naquilo que a gente compreende da realidade. Consegue entender? Então, a mesma estrutura para compreender a realidade e apresentar a realidade vai ser colocada por essas filosofias, a mesma estrutura. Só que eles vão preencher essa estrutura de criação, queda e redenção com outras coisas. Então, vou dar só 3 exemplos para você entender. Rousseau, dentro do iluminismo, Rousseau, ele vai dizer que a criação era aquilo que ele chamava de estado natural, estado da natureza, estado de pureza. Então, tipo assim, no início, o ser humano, ele era totalmente puro por natureza, inclinado para a pureza. O problema que aconteceu com o ser humano foi aquilo que se estabeleceu como criação social, das relações sociais, ou a sociedade. Então, o problema é a sociedade. Lembra daquela frase? Ser humano, o homem é totalmente bom, mas a sociedade o corrompe. A sociedade que é o problema. Cara, quando você olha para trás, você percebe o seguinte, voltamos aqui. Quando Deus cria todas as coisas, Deus vai criando e vai dizendo assim, isso é bom, isso é bom, isso é bom. Lembra a narrativa de Gênesis lá? Isso é bom, isso é bom, isso é bom, isso é bom. Aí tem uma hora que Deus percebe que aquilo não era bom. O que não era bom? Que o homem estivesse só. Deus diz, não é bom, é a única hora que Deus diz que não é bom. Então é tudo bom, tudo bom, tudo bom, tudo bom. Aí Deus fala assim, não é bom que o homem esteja só. Lhe farei uma auxiliadora idônea. Ninguém sabe o que isso significa. Lhe farei uma auxiliadora idônea. Pô, beleza. Graças a Deus eu tenho minha esposa, maravilha. Eu fico feliz, está ótimo. Não sei o que ele quis dizer com aquilo ali, mas minha esposa é boa demais. Beleza? Cara, olha só. Para esse cara que vem aqui, Rousseau, a interação social é o mal, é a queda. Mas Deus diz lá que o bem é que não esteja só. Um homem sozinho é perigoso. Beleza? Um homem sozinho é capaz de fazer o mal. Um homem sozinho é um problema, de acordo com Deus. Deus falou que é assim. Não é bom que esteja só, mas para Rousseau, não, é bom que esteja só. A sociedade que é o problema. E aí como é que a gente resolve? Qual é a redenção? É Cristo? Não. É um Estado grandão. Então, o Estado vai dominar todas as áreas. O Estado vai dominar todas as esferas. Vai ser um mediador no meio de todas essas coisas. E aí o Estado vai ser um árbitro, né? Um mal necessário para corrigir esse problema que foi criado pela sociedade. Até aqui tudo certo? Segunda cosmovisão aí que eu vou apresentar para você, da concorrência, marxismo.
E qual o problema nosso, irmãos? A gente assimilou isso, eu assimilei isso. Marxismo, a criação é a matéria autocriada, tudo se autocriou, beleza? A queda é a criação da propriedade privada. Então, estava tudo bem, até que alguém construiu uma casa e não deixou um outro entrar na casa. Falou, essa casa aqui você não entra. Aí se criou o problema, não é o pecado. E a redenção, a solução do negócio é a revolução. É a revolução proletariada, a revolução comunista, a revolução de 1917 na Rússia, assim por diante. Por fim, o extremo do extremo. Aí um é filho do outro, beleza. Marx é filho de Rousseau, Margaret Sanger é filha de Marx e é neta de Rousseau. Não é de verdade não, hein, pessoal, é filosoficamente, sim, no pensamento, né? Não são parentes não, são pessoas diferentes. Margaret Sanger, uma feminista, final da primeira onda do feminismo, início da segunda onda do feminismo. Primeira onda do feminismo, já estava defendendo essa parada. Porque vai ter gente aqui que vai dizer assim, para quem conhece esse assunto, a primeira onda do feminismo foi boa, a segunda aqui começou a ficar ruim. Não, essa aqui está na primeira onda do feminismo. O que é a criação? É a evolução. As coisas foram evoluindo e chegou nesse ponto. O que é o problema? Qual é a queda? É o cristianismo. O cristianismo é o mal do mundo. O cristianismo, a moral cristã, a moral judaico-cristã, isso aí que é o problema. Isso que criou o mal, isso que é o mal na verdade. E o que a gente vai fazer para salvar a gente da moral cristã, que é o pecado, que é o mal? Bom, a gente tem que fazer a revolução sexual. E aí, dentro da revolução sexual, a sociedade vai ser curada desse mal, que é a moral cristã. Irmãos, a gente tem um problema, portanto. Qual é o nosso problema? Na nossa vida, a gente recebeu influências de diversas cosmovisões, seja pela nossa família, seja pelo ambiente no qual a gente estudou, trabalhou, relacionamento, afetivo, amizade, muitas vezes até relacionamento amoroso. Essas correntes, muitas vezes, se colocam como concorrência àquela visão fundamental que é apresentada pela Palavra de Deus. Então, a ideia é a gente tentar resgatar essa visão bíblica. E a ideia é para quê? Para que você seja uma pessoa pior? Não, para que você enxergue a realidade como Cristo diz que é, como Cristo viu que é e afirmou que é, como Ele criou. A ideia é essa, você viver o melhor dos mundos, você ser liberto de toda mentira. A ideia é você viver a plenitude da verdade de Cristo. Essa é a ideia. Então a gente precisa retomar esse modelo criação que é da redenção dentro dos parâmetros bíblicos e não adotar esses outros modelos. Como que a gente lida com a cultura, então, para a gente caminhar para o final? Existe, então, um problema no meio disso tudo, porque a gente enxerga a vida de um jeito, ou deveria enxergar, fundamentado na palavra. Então, a gente vai partir desse pressuposto, só que as outras pessoas enxergam de modo diferente. Então, meu vizinho não pensa desse jeito que eu penso. Meu vizinho, ele tem outra cosmovisão. E ele está no direito dele, beleza, porque ele não diz que ele é crente. Se ele for crente, aí eu vou dizer assim, cara, você diz que é crente, mas a Bíblia afirma assim. Você crê na Bíblia como palavra de Deus? Eu tenho que saber se o fundamento dele é o mesmo. Mas ele não é cristão, ele tem outro fundamento. Como que a gente pode lidar com a cultura, então, no meio desse problema? Existem 3 possibilidades razoáveis, que é o cristão contra a cultura, o cristão e a cultura sob tensão, e o cristão reformando a cultura, mudando a cultura. O melhor dos mundos, obviamente, irmãos, é isso aqui, o cristão reforma a cultura. Vou dar um exemplo. Um missionário chamado William Carey, esse missionário foi missionário na Índia, e aí quando ele chegou lá naquele lugar, ele viu que tinha uma tradição terrível entre os indianos,
que era quando o marido morria e a mulher se tornava viúva, no crematório do marido, eles queimavam a mulher viva junto do marido morto. Era a prática que se tinha lá. E eles diziam que aquilo era uma honra para a mulher. A mulher não dizia, né? Mas eles diziam, não, isso vai ser maravilhoso para você. Vai ser uma honraria, a gente vai cremar o corpo do seu marido, só que você vai junto. E quando ele viu aquilo, ele ficou escandalizado. Ele viu, cara, isso é horroroso. Só que ele percebeu que se ele falasse assim, irmãos, a Bíblia diz, não tinha irmão lá, tudo bem? A Bíblia não significava nada. Esse missionário, ele aprendeu aquela língua, e ele era muito bom naquela língua, a ponto de ensinar os indianos em sânscrito antigo. Então ele era tão bom naquilo que ele aprendeu, que ele ensinava os próprios indianos, alfabetizava nas línguas antigas. Olha só que coisa, um cara inglês. E aí ele começou a estudar os livros das tradições dos indianos. E ele provou para aquelas autoridades e para aquela cultura que dentro das tradições dos indianos aquilo não era recomendado. Então ele disse assim, vocês estão contra a cultura de vocês. Vocês estão contra a tradição de vocês. Vocês estão dizendo que acreditam no negócio, vocês estão fazendo tudo errado. E aí a tradição muda e as viúvas podem viver as suas vidas. Isso é o exemplo do cristão reformando a cultura. Esse é o melhor dos mundos. Só que nem sempre, meus irmãos, a gente consegue viver essa parada. Nem sempre a gente consegue viver. Então, vou te dar 3 exemplos. Problema da literatura escolar. Então, saca só. Meu filho tem, 14 anos. E aí, na escola, adotaram uma literatura que eu acho que não é pertinente para ele ler. Eu sou cristão, tudo bem? E aí eu ensino valores para os meus filhos. Só que aí, no livro lá que eles adotaram, na escola, tem várias paradas relacionadas à imoralidade sexual e tal. E eu acho que meu filho não deveria ler essa literatura. Vamos dizer um exemplo, né? Bem conhecido da literatura, tipo, Jorge Amado, que é clássico da literatura nacional mesmo, e adotam um livro de Jorge Amado e fala de promiscuidade e tal. Beleza. Existem 3 posturas diante disso. Se eu sou o cristão contra a cultura, e eu estou querendo dizer para vocês que essas posturas são válidas. Depende do caso, depende da situação, depende do nível de maturidade da pessoa, depende de muita coisa. Tudo bem? Depois eu vou tentar mostrar que isso está na Bíblia. É claro que a gente prefere o último, se possível o último, mas são posturas válidas. Cristão contra a cultura, eu tiro meu filho da escola. Eu que pago, não é isso? E aí eu chego lá, não gostei. Essa literatura aqui, eu acho que não tem nada a ver com a idade do meu filho. Essa escola está fazendo mal para o meu filho, vou tirar meu filho da escola. Essa é a postura do cristão contra a cultura. É uma postura mais radical? Existem pontos positivos nessa parada também? Existem. Porque às vezes pressiona a escola também, a escola, né, pode tentar mudar. Geralmente essa galera que é cristão contra a cultura está disposto também a sofrer por Cristo. Cristão e cultura sob tensão. Segunda possibilidade, eu sento com meu filho e digo assim, olha só, filho, a gente entende dessa maneira. Essa literatura vai te apresentar essa visão. Existe um conflito nisso. Você vai ter que ter maturidade para lidar com essa parada. Esse é o primeiro passo. Daqui a pouco você vai ter outros. Então, isso que vai ser ensinado não pode entrar no seu coração, não pode te influenciar. Você precisa ter seus valores firmados na palavra. Explico, leio com ele, sento junto. Essa é uma segunda possibilidade. Terceira possibilidade, cristão reforma a cultura. Eu vou lá na escola primeiro, converso com a opção de pai, pego os votos dessa galera, chego na escola representado por uma porção de gente e digo assim, tem 10 pais aí como eu que não querem
esse livro na escola. Eu mesmo sou professor de literatura. Por que em vez de adotar Jorge Amado, você não adota esse livro? Por que em vez de ser Jorge Amado, não é essa outra literatura? Por que pelo menos você não dá opção? Bota Jorge Amado e mais duas, e aí cada um escolhe a que tem que ler, dentro daquela estética literária, dentro daquele nível de literatura. Por que não pode ser assim? E a escola talvez resolva ajustar aquele detalhe, e para as próximas gerações não vai ter só o Jorge Amado, vai ter os outros livros ali para a pessoa poder escolher. Percebe que as coisas não são tão simples às vezes, como a gente gostaria que fosse? Problema da empresa. Imagine que você trabalhe numa empresa. Então, uma empresa que esteja envolvida nos noticiários de corrupção. Uma empreiteira dessa da vida, da época da Lava Jato. Um frigorífico desse famoso, né, que também se envolveu em vários esquemas de corrupção. Mas olha só, você corta carne lá no frigorífico, tudo bem? Você não está tomando uma decisão de corrupção. Você não está escolhendo pela corrupção. Você é totalmente honesto no seu trabalho. Você corta a carne direitinho, no tamanho lá que mandam você cortar. O cristão contra a cultura, o que ele resolve fazer? Vou sair dessa empresa. Ouvi dizer que está no esquema de corrupção, você é o cara que faz a massa. Beleza, você é o cara que vira a massa, lá para a empreiteira. Só que você ouviu falar que a empreiteira está envolvida nos esquemas de corrupção do governo. Se você é o cristão contra a cultura, você, vou sair dessa empresa. Essa atitude, ela é difícil, tudo bem? Por quê? Porque, cara, para onde você vai também? Onde que não tem corrupção? Como é que você se isenta de toda forma de corrupção a ponto de nada tocar no seu próprio corpinho? Lembra do seu celular aí? Foi produzido na China. Como é que é o trabalho lá na China, meu irmão? Será que não foi produzido pelo sangue de alguém? Oprimindo a vida de alguém? O meu computador, a minha garrafa, tudo é made in China. Você vai na Disney, compra o boneco do Mickey e está escrito made in China. O cristão contra a cultura, às vezes, toma essa decisão. O problema é dele. Ele tomou essa decisão. Beleza, saiu. Agora, ele tem outro emprego? Ele vai pedir esmola? Ele vai fazer o quê? O cristão e a cultura sob tensão vai ser o cara que vai estar dentro daquela empresa e ele vai tentar ser crente ali naquele lugar, fazer a diferença ali naquele lugar. E ele vai tentar não participar dos esquemas de corrupção, mas ele vai permanecer ali naquele local. O cristão reformando a cultura vai depender na empresa da posição da pessoa. Então, se ele está num nível que ele pode opinar, ele vai dizer assim, olha, dessa parada aqui, meu irmão, desse limite a gente não passa, porque isso é contra a lei. Ele está nesse nível de debate, ele pode fazer isso, se ele estiver nessa posição. Tudo bem? As três posições não estão equivocadas de acordo com a Bíblia, vou te provar. Olha só. A gente tem 3 exemplos. Cristão contra a cultura. Daniel mesmo, o livro de Daniel, tem os 3 exemplos. Mas beleza, vou pegar o exemplo Daniel contra a cultura. Daniel está lá na Babilônia, e aí tem uma hora que ele diz assim, essa comida eu não como. Beleza, esse é o meu limite. Daqui eu não passo. Essa comida eu não vou comer. Me dá uma comida diferente. E no final você avalia aí o que vai acontecer, mas essa comida sacrificada a ídolos eu não vou comer. Postura de Daniel, postura contra a cultura. Cristão e cultura sob tensão, lembra de Naamã? Primeiro mergulho, segundo mergulho, terceiro, 7º mergulho, e Deus curou Naamã. Vocês não conhecem essa não, né? Cara, Naamã, olha só. Naamã é aquele cara
general de outro povo, chega lá procurando profeta para ser curado. O profeta manda ele mergulhar 7 vezes no rio. Ele pensa, poxa, esse rio sujo, lá na minha terra tem um rio muito melhor. O pessoal fala, cara, você veio até aqui, pô, você não vai mergulhar? Ele mergulha 7 vezes curado. Aleluia, Naamã viu o poder do Deus vivo, coração convertido. Naamã chega para o profeta e fala, Senhor, tem um problema. Quando eu voltar lá para minha terra, tem um dia que o rei vai num templo pagão. E quando ele chega lá no templo pagão, ele se ajoelha diante da estátua. E aí, meu amigo, quando o rei se ajoelha, todo mundo se ajoelha, é assim. Não tem como o rei se ajoelhar e você ficar de pé, beleza? E aí, profeta, o rei vai se ajoelhar e ele tenta segurar na minha mão. Se eu não me abaixar, o que vai acontecer? O que o profeta diz para ele? Vai em paz. Beleza? O cara está vivendo aquela tensão ali, ó. Ele está num império totalmente diferente. Não tem uma congregação Nova Jerusalém lá naquele lugar. Beleza? Não tem um templo lá para ele adorar. Ele está no meio do furacão. No meio do furacão, ele identificou a crise. E ele está colocando o coração dele diante de Deus. Para ele, a resposta do profeta é a resposta de Deus. E é certamente. E ele diz para Deus assim, Senhor, meu coração não está nessa parada. Eu não estou me ajoelhando diante daquele ídolo, mas eu estou me ajoelhando porque o rei se ajoelha. Eu sou submisso a ele. E aí, quando isso acontecer, o profeta diz para ele ficar em paz. Amém? Essa é dura para a gente, que a gente é radicalzão. A gente é o do radical, não é isso? A gente gosta do radical. Passeio não era para passar agora não, perdão. Cristão reforma a cultura, história de Esther. Lembra da história de Esther? Pô, Esther está lá, ó, Esther está no meio da parada, meu irmão. Concurso de beleza, Esther está lá participando. Esther podia dizer, não vou participar desse negócio. Essa parada de concurso de beleza é contra tudo que eu acredito, esse empoderamento. Não, Esther está lá no concurso de beleza. Esther vai ser escolhida. E Esther está lá dentro da oportunidade, Esther está dentro da casa do rei. E aí, dentro da oportunidade, o que ela vai fazer? Vai fazer uma nova lei lá, o rei vai fazer uma nova lei para que os judeus possam se defender de um ataque. Lembra? Vai ter o dia que o judeu vai ser atacado. Só que aí a lei é, sendo atacado, vocês podem se defender. E aí, há uma reforma das leis daquele lugar, a ponto de que, os judeus se defendam. Essa festa é comemorada até hoje em Israel. E aí, uma sociedade, uma cultura é transformada. Lembra do exemplo que eu citei do missionário William Carey? É nesse sentido. Irmãos, revisão e aplicação. Nós devemos ajustar constantemente a nossa leitura do mundo pelas lentes do Evangelho. Então, esse trabalho não vai acabar hoje, esse trabalho não acaba, no momento da regeneração em que o Espírito toca no seu coração e você se converte. Não, essa parada é para a vida toda. Então, por mais que você tenha, sei lá quantos anos de Evangelho, você precisa revisitar os seus conceitos, as suas respostas diante das questões do mundo e revisitando, avaliar se isso está de acordo com a palavra de Deus. Depois, a Bíblia nos apresenta um significado para a história. E se o autor da vida diz o que a história significa, cara, quem sou eu para achar diferente disso tudo? Eu posso ter sido influenciado por outras visões, sim, certamente. Mas eu preciso reconhecer que a Bíblia conta essa história maior e conta da melhor maneira possível, que é a maneira real. Existem modos diferentes e válidos de interagir com a cultura à luz das Escrituras. Então, existe uma posição mais radical. Lembra de Paulo em Atos? Não sei se você se recorda, mas quando você leu, a gente leu recentemente, para o retiro, já nessa leitura que todo mundo está fazendo a leitura aí?
A gente leu recentemente. Tem hora que Paulo foge. Tem hora que Paulo foge. Lembra que tem uma hora lá que Paulo vai ser perseguido e Paulo corre. E tem hora que ele encara. E vem lá o profeta, amarra ele, faz aquela cena e ele diz assim: meu irmão, se for para sofrer, ser preso por Cristo, eu vou. Então, tem uma hora que Paulo foge e tem uma hora que Paulo encara. Então, o que a gente precisa entender? Que existem modos diferentes de interagir. Nem sempre a gente vai ser totalmente radical. Depende muito do nível de maturidade. Entende? Poxa, eu tenho maturidade para estar nessa empresa e para poder lidar com esse nível de exigência, com esse nível de cobrança, principalmente com esse nível de flerte com as coisas que são contrárias à palavra de Deus. Poxa, se eu tenho, preciso estar nesse lugar, ali vou fazer diferença. Agora, em alguns momentos, a gente deve fugir também. Eu olho para os meus filhos, por exemplo, e acho que meus filhos, com 7, 8 anos, eles não têm maturidade para nada disso. Então, eu coloco meus filhinhos lá na escola cristã e oro todo dia e assisto Cúmplices de um Resgate com eles, com Larissa Manoela, antiga Maria Joaquina. Chato, negócio insuportável. Aquela garota uma vez já é chata, imagina 2 vezes. O negócio, ela é irmã gêmea dela mesma. E aí você fica fingindo que são 2 pessoas ali, é um negócio horrível. Eu assisto aquilo todo santo dia. As músicas são a parte pior do negócio. Tem música, aí que fica horrível. Sento ali, assisto. Aí teve uma hora que o garotinho fez um discurso lá ecumênico, o garotinho. Ah, não, porque tem um conflito lá do padre e do pastor. Aí o garotinho fez uma conciliação lá. Eu falei, não é bem assim não, hein? Isso que o garotinho falou tá errado. A Bíblia diz que é sim, sim, não, não. É o que diz a palavra de Deus. Então, não tem essa historinha de neutralidade não. Não sei o que, eles não. Tá bom, pai, tá bom. Eles concordam com tudo para eu poder assistir o próximo episódio, né? Aceita tudo. E eu estou orando, Senhor, grave isso no coração dele. Existem modos diferentes. Tem conteúdo também que eu vejo, não vai dar para o meu filho assistir essa parada agora. Não vai dar. E se a gente tiver condições, a gente produz o conteúdo melhor para os nossos filhos. A gente mesmo faz, a gente senta junto, brinca, a gente cria a brincadeira à luz das Escrituras. Para finalizar, no tempo certinho, baseados nessas obras aqui, né, nós fizemos essas apresentações, né, vocês vão ver as próximas. Verdade Absoluta, livro recomendado, já vi que não tem lá na livraria da igreja, mas já teve lá. Poxa, esse livro é top demais. Se você puder ler, mas é um livro profundo, filosófico, mais interessante, conta várias histórias. Então, 2 dessas histórias que eu compartilhei aqui são histórias desse livro. Universo ao Lado, poxa, livro maravilhoso também, que fala mais filosoficamente sobre a questão da cosmovisão. E a gente pegou várias aulas desse pastor e professor Heber Júnior. Foi o que serviu de base mesmo, então estou honrando aí quem deve ser honrado, porque aprendi muito com ele, eu e os irmãos, então a gente vai compartilhar aquilo que a gente aprendeu aqui. Amém? Vamos fazer uma oração? Senhor, muito obrigado, Senhor, pela grande bênção que a gente tem de caminhar nos Teus caminhos e poder conhecer a Tua palavra e a Tua verdade. Senhor, ajuda a gente a rever os nossos conceitos, os nossos valores, sobretudo os nossos fundamentos, para que a nossa casa não venha a ruir, Senhor, para que a nossa casa não venha a ruir, Senhor, com as pressões dessa vida, com as tempestades. Senhor, que o nosso fundamento seja a rocha do Teu Evangelho e da Tua Palavra, que a nossa vida esteja alicerçada em Ti, Senhor. A gente pede que seja assim. Desafia as pessoas aqui nessa manhã, Senhor, para que elas possam aprender mesmo, ter o coração ensinável e querer viver o melhor dessa vida, que é aquilo que a Tua palavra ensina. Faz assim, abençoe esse dia, em nome de Jesus. Amém. Pontualmente,